óculos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, há uma tentativa, senhor presidente, por parte de todas as instituições, de todos os poderes, de dar uma resposta ao clamor da população, e não apenas jovens, nós vimos famílias, vimos crianças, é a população brasileira que emergiu de uma letargia prolongada e foi às ruas para manifestar a sua insatisfação. Insatisfação contra a política, contra os políticos, contra as decisões equivocadas, especialmente do parlamento, e aqui uma alusão específica à cura gay, num momento de turbulência, de efervescência no país inteiro. A Câmara aprovou na Comissão de Constituição e Justiça um projeto absolutamente absurdo e irresponsável. Protesto contra a situação das pessoas que são obrigadas a se acotovelarem em péssimos veículos de mobilidade, sejam vagões, trens, ônibus, ficando ali 3 horas num primeiro percurso, depois mais 3 horas no segundo, ao trabalho, para ir e voltarem do trabalho em condições abjetas. Decisões, senhor presidente, que tardam a serem tomadas, como, por exemplo, a questão da PEC 37, que em boa hora foi derrotada por essa casa. Decisões da Justiça, que certamente poucos cartazes apareceram sobre isso, mas os processos prolongados, as chicanas que são apostas em defesa daqueles que respondem muitas vezes por crimes contra a ordem pública, a administração pública. Enfim, há uma série. Eu poderia aduzir outros elementos que talvez um cartaz ou outro perdido no meio da multidão, mas que certamente expressariam também a indignação da população. Diga a Vossa Excelência, senhor presidente, Vossa Excelência já me ouviu aqui algumas vezes, o deputado Mauro Benevides, Santo Agostinho, tantas vezes o deputado Dutra, que já aqui nessas tribunas já pudemos nos manifestar por diversas vezes. Se os trabalhadores e empresários desse país tivessem a chance de se manifestar, de pontualmente colocar o que acham sobre a estrutura sindical brasileira, eu não tenho dúvida, senhor presidente, que estaria estampado nesses cartazes o fim da contribuição sindical, ou do famigerado imposto sindical. E essa é uma contribuição, é um imposto que significam 2 bilhões de reais ano que sai do bolso dos trabalhadores para entidades que muitas vezes não têm nenhuma representatividade, nem de trabalhadores, nem de empresários, a não ser custear uma farra, uma estrutura absolutamente fraudulenta da estrutura sindical brasileira, que, lamentavelmente, as centrais sindicais, especialmente a CUT, que tinha o dever de ser a pioneira nessa manifestação, para ser coerente com a sua história de luta, deveria ter colocado também, já assim que houve o processo de redemocratização no Brasil, deveria ter colocado como uma das suas insígnias para poder ter a decisão soberana do parlamento. E por isso, presidente, eu reapresento o tema, estou colhendo assinaturas para uma tentativa nova de trazer ao debate do Congresso Nacional, obrigado, deputado Santo Agostinho, para que possamos novamente discutir a fraude que é a estrutura sindical brasileira. Não tenho dúvida que, se em manifesto, em referendo, em plebiscito, pudessem os trabalhadores e empresários desse país se manifestarem, essa estrutura estaria derrogada de imediato. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de manifestar também a posição que nós vimos discutindo na bancada do PPS sobre algumas questões. Além da reforma política, acho que é positivo ouvir o povo, sim, seja através de plebiscito, seja através de referendo. Acho mais adequado o referendo às propostas ou decisões que o Congresso Nacional tem a obrigação de tomar, seja sobre sistema de governo, reforma eleitoral, legislação eleitoral, voto facultativo ou proporcional, voto facultativo ou obrigatório, o voto distrital ou proporcional, o voto distrital ou voto proporcional. Enfim,
são temas os mais variados e complexos para um debate que terá de ser rápido, para que já possa impactar as próximas eleições. Então, senhor presidente, eu acho que o mecanismo mais adequado de catalisar esse vigor que vem das ruas seria talvez o instrumento do referendo, após as decisões que esse Congresso terá de fazer, porque não quis ainda fazer a reforma política que foi dezenas de vezes tentadas aqui nesse parlamento. Acho que o instrumento mais adequado seria o referendo, para que a população se manifeste depois de obrigar esse Congresso a um grande consenso, pelo menos, sobre questões que possam ser consensuadas, serem elencadas e levarem ao debate e à decisão do povo, se estiver efetivamente de acordo ou estiver contrário àquilo que eventualmente for acordado nessa casa. Então, acho que não podemos, e isso muito bem falou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, não podemos olvidar a população. É importante que o povo seja convocado a participar. E acho que o instrumento da democracia direta, tanto o plebiscito como o referendo, é necessário que esse instrumento seja mais exercitado em nosso país. Não precisamos ter medo do povo, senhor presidente. É preciso convocá-lo para ajudar esse parlamento a acertar melhor. Muito obrigado.